Olho para este banco de praça e sinto um nó apertado na garganta. 45 anos é quase uma vida inteira, não é? Pense na quantidade de dias, de manhãs que nasceram e se puseram desde a última vez que meus olhos viram o rosto dela neste mesmo lugar. Era um adeus juvenil, cheio de promessas incertas e lágrimas tímidas. Ela tinha que ir, e eu prometi que, de alguma forma, o universo nos traria de volta. Eu nunca soube se acreditei realmente nessa promessa, mas mantive o hábito bobo de passar por aqui todo dia, 15 de maio. Hoje, eu estava sentado, revendo o passado na minha mente, quando, de repente, uma figura se aproximou. Meu coração disparou. Não podia ser. Mas a maneira como ela segurou a alça da bolsa, o sorriso hesitante, era ela. Esta história é um testemunho da força do destino e da persistência da memória afetiva. É impossível não se emocionar com reencontros assim. Antes de eu contar cada detalhe emocionante deste momento, faça um favor à nossa comunidade. Clique no botão de curtir, compartilhe esta jornada com alguém especial e inscreva-se para não perder as próximas narrativas que preparamos para você. Mas pensando bem, se você pudesse voltar ao exato momento de uma despedida marcante, apenas para revivê-lo, você o faria? Diga sim nos comentários e vamos reviver sua história juntos. Eu me inclinei sutilmente, quase prendendo a respiração. Meu coração batia em um ritmo descompassado, como um tambor abafado na minha própria caixa torácica. Eu os observava, e era como se o tempo tivesse parado ali, encapsulando-os em uma bolha de poeira, saudade e extrema hesitação. O silêncio que se instalou entre eles era tão denso que eu podia senti-lo pesando sobre meus ombros, uma carga compartilhada de décadas perdidas. Minha garganta estava seca, antecipando o que viria. Eu notei que ele, Joaquim, apertava os dedos na madeira fria do assento. Seu corpo, antes rígido e imponente, parecia subitamente frágil. Ela, Helena, mantinha os olhos fixos na ponta dos seus sapatos, como se estivessem à espera de uma instrução que nunca chegava. Eu desejei gritar para que eles falassem, para que quebrassem aquela agonia, mas minha voz estava presa. Eu era apenas uma testemunha invisível do drama de suas vidas. Foi um movimento quase imperceptível. A mão dele tremeu, deslizando sobre o encosto, na direção dela. Ela se encolheu levemente, não em repulsa, mas como se o toque esperado fosse de repente doloroso demais. E então, ele rompeu o cerco do silêncio, sua voz rouca, carregada de anos de uso e desuso. Eu nunca mais voltei aqui. A simplicidade dessa afirmação me atingiu com a força de um soco. Não havia floreios nem desculpas, apenas o reconhecimento cru de um fato. Ela finalmente ergueu a cabeça, e eu vi o brilho fugaz em seus olhos úmidos, um reflexo da luz do entardecer misturado à dor acumulada. Eu pude sentir a pressão no meu próprio peito. Eu vi na expressão dela que aquela era a pergunta que a assombrava todas as noites. E por que, Joaquim? Por que só agora? O timbre de sua voz era baixo, mas carregava a força destrutiva de um vendaval. Eu sentia a temperatura da cena cair bruscamente. Eu passei 45 anos olhando para aquele telefone. Ele balançou a cabeça e eu percebi a luta interna que ele travava. O que ele diria? Que a vida o levou? Que o medo o paralisou? Eu ansiava por uma resposta que justificasse o luto dela, mas sabia que nenhuma palavra seria suficiente. Eu não consegui. Naquele dia da minha partida, eu estava na estação, pronto para te ligar, pronto para dizer que voltaria no Natal, como prometi. Eu estava com o meu pai. E foi então que ele me disse a verdade. Meu estômago revirou ao ouvir a pausa. Eu sabia que a narrativa estava prestes a mergulhar no abismo do que realmente aconteceu, o motivo que desmantelou seus futuros. Era o ponto de inflexão daquela história. Eu me preparei para o golpe. Ele me disse que eles me olhavam, eu sentia que me olhavam, mesmo que seus olhos estivessem fixos um no outro. O drama não era só deles,
mas meu também, de quem se conecta profundamente com a tragédia humana. Eu precisava saber o que o pai de Joaquim havia revelado. O ar do parque parecia rarefeito. Eu mal respirava. Ele me disse que minha mãe... Ele engoliu em seco, as mãos agora firmemente agarradas uma à outra. O segredo estava prestes a ser desvendado, e eu sabia que, ao ser dito, ele mudaria tudo novamente. Eu sentia meu corpo vibrar em antecipação ao desfecho. Ele me disse que minha mãe, Luísa, não me deixou porque o amor dela tivesse se esgotado, ou porque ela tivesse encontrado uma vida mais fácil. O pai de Joaquim respirou fundo, e eu ouvi o som arrastado de sua confissão como se fosse um trovão seco. Ele me revelou a verdade dolorosa que sua esposa, minha Luísa, carregou sozinha por quase 5 décadas. Eu senti o peso daquela informação esmagar meus ombros. O segredo era muito maior e infinitamente mais devastador do que qualquer teoria que eu pudesse ter construído em minha mente. Joaquim apertou os lábios, seus olhos fixos em Antônio, que estava paralisado, mal piscando. O drama ali era tão denso que eu mal conseguia respirar o ar rarefeito do final da tarde. Eu estava testemunhando a destruição de uma mágoa antiga, substituída por uma dor ainda mais lancinante, a dor da verdade e do tempo perdido. Meu avô, o pai de Luísa, continuou Joaquim, sua voz baixa e controlada, mas carregada de tristeza. Estava endividado até o pescoço com pessoas perigosas. Ele estava ameaçado. E minha mãe, aos 20 anos, foi forçada a fazer um acordo impensável. Ela precisava se casar rapidamente com um homem de influência, um credor de seu pai, para salvar a família da ruína e da violência. A condição era absoluta: sumir, desaparecer da vida de Antônio, do seu. Ao ouvir isso, eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era egoísmo, não era desinteresse, era sacrifício. 45 anos de ressentimento e confusão desmoronaram no rosto de Antônio como uma parede de tijolos. Eu via a cor sumir dele, suas mãos tremerem incontrolavelmente enquanto ele assimilava a revelação. Ele não havia sido abandonado. Ele havia sido protegido, à distância. O amor deles havia sido a vítima colateral de uma tragédia familiar. Eu observei Antônio levar a mão à boca, um som gutural de pura angústia escapando de seus lábios. Seus olhos, que antes brilhavam com uma fúria contida, agora estavam inundados por uma tristeza infinita. Por que ela nunca me contou? Antônio conseguiu sussurrar, sua voz mais quebrada do que eu jamais poderia descrever. Era a pergunta que ele guardou em seu peito por toda uma vida. Joaquim desviou o olhar para sua mãe, buscando permissão ou força para continuar. Luísa, que até então estava em um estado de choque silencioso, finalmente se moveu. O peso da mentira parecia sair de seu corpo naquele instante. Eu vi seu peito subir e descer rapidamente, enquanto ela lutava para encontrar o fôlego necessário para aquela confissão final. Eu não pude, meu amor. A voz dela era um lamento rouco, um sussurro que parecia vir de muito longe. Eles me disseram que, se você soubesse, tentaria me salvar, tentaria enfrentar aquelas pessoas, e isso colocaria sua vida em risco. Eles garantiram que fariam você pagar pela minha insubordinação. A revelação me atingiu como um raio. Luísa não apenas havia perdido o amor de sua vida, ela teve que viver todos esses anos com a certeza de que Antônio a odiava por um abandono que nunca aconteceu. Ela viveu na prisão de sua própria proteção, sofrendo duplamente. Eles me convenceram de que a única maneira de você ficar vivo e seguro era se você acreditasse que eu tinha escolhido outro, que eu não o amava mais. Luísa continuou, as lágrimas caindo em cascata por seu rosto envelhecido, lavando a dor de décadas. O homem com quem me casei. Ele era cruel, mas prometeu cumprir o acordo e proteger minha família se eu garantisse que você sumisse para sempre. Eu tive que te fazer me odiar para te manter seguro. Foi a única escolha que me restou. Eu não pude evitar minhas próprias lágrimas. A cena na minha frente era um monumento à tragédia do amor impossível,
daquelas histórias que destroem o nosso coração porque são muito reais, muito cruas. Eu senti a força da sua dor me inundar. Olhei para o banco de madeira simples, o palco de tanto sofrimento e de tanto sacrifício silencioso. Antônio se levantou abruptamente, mas não era um movimento de raiva, era de desespero. Ele caminhou 2 passos, curvou-se sobre Luísa, e eu achei que ele fosse gritar, extravasar a injustiça de meio século, mas não. Ele apenas a abraçou. Um abraço desajeitado no início, hesitante, carregado do medo de que o contato pudesse quebrar a frágil realidade que acabavam de construir. O tempo parecia ter se dobrado. Não havia mais Joaquim, nem Parque, nem eu. Havia apenas os dois, o homem e a mulher, finalmente unidos após o reconhecimento da maior das perdas. Eu senti meu coração se apertar ao ouvir o soluço de Antônio. Um som profundo, vindo do fundo de sua alma. O luto pela vida que lhes foi roubada. Ele a segurava como se ela fosse desaparecer novamente. Eu vi sua mão enrugada acariciar os cabelos brancos dela. O mesmo gesto que, eu tinha certeza, ele faria 45 anos atrás. Eu estava ali, testemunha involuntária do momento em que a mágoa se transformou em alívio e a dor em um amor que havia sobrevivido à mentira mais cruel de todas. A verdade, quando finalmente chegou, era devastadora, mas libertadora. Eles estavam no exato local da despedida, mas agora eles podiam, enfim, se reencontrar. O ar ao redor deles vibrava com algo tão denso que parecia eletricidade. Eu observava, sem ousar respirar, enquanto o abraço se afrouxava um pouco, permitindo que eles se encarassem sob a luz fraca que vazava por entre as árvores. Eu vi o que o tempo e o sofrimento fazem com o rosto de alguém. Eles não eram mais os jovens de 20 anos. Eram 2 pilares de histórias incompletas. O som que veio dele não foi uma palavra, mas um soluço gutural, abafado, que parecia arrancar o trauma de décadas da sua alma. Acompanhei com os olhos a forma como a mão dele tremeu ao tocar o queixo dela, como se estivesse testando a realidade da pele enrugada sob seus dedos. Ele começou a falar, sua voz rouca de desuso emocional, e eu absorvi cada fragmento da sua dor. Eu ouvi sobre as cartas que ele havia escrito, incontáveis vezes, endereçadas para um lar onde ela nunca mais estava, interceptadas por mãos covardes que temiam a união deles. Eu entendi o tormento de um homem que foi levado a acreditar que o amor da sua vida o havia trocado por conforto, que ela havia desistido do juramento feito naquele exato banquinho. A cada palavra, meu próprio peito se apertava com a injustiça que corroía suas vidas. Era a história de um plano perverso, arquitetado para separá-los permanentemente, tirando deles não apenas o futuro, mas a crença mútua. E então, ela falou, e sua voz era um lamento suave, porém firme. Ela descreveu a solidão do seu casamento subsequente, arranjado em meio à confusão e ao desespero. Ela me contou através da sua confissão a ele, como era a dor de esperar uma explicação que nunca chegava, de ver os dias virarem meses e os meses virarem anos, construindo a certeza amarga de que ele a havia esquecido. Ela me confessou o vazio que a acompanhou em cada Natal, em cada aniversário, a lembrança silenciosa do que havia sido prometido e cruelmente negado. O clímax não foi o reencontro, eu percebi. O clímax era a revelação da dimensão do roubo. Eles não choravam por causa da saudade. Eles choravam pelas manhãs conjuntas que não existiram, pelos filhos que não correram pela casa, pela simples e silenciosa vida de companheirismo que foi esmagada pela maldade de terceiros. Eu vi nos olhos dela o reconhecimento da tragédia. A vida deles foi vivida de forma errada, cada um seguindo um caminho que o coração rejeitava, tudo porque lhes foi negada a verdade. A confissão mútua da mentira foi o ápice, o momento em que 45 anos de silêncio explodiram no ar frio do outono. Por um longo e doloroso momento,
Eles permaneceram ali abraçados novamente. Mas dessa vez não era um abraço de alegria, era um abraço de luto. Era a lamentação pelo que foi perdido, pela história que nunca será reescrita. O peso do tempo era palpável. Eu me perguntei no meu silêncio de observador como eles seguiriam em frente. A dor era grande demais para ser simplesmente ignorada. Foi ela quem trouxe o ponto de virada, a mulher que eu vi chorar com dignidade. Ela afastou o rosto dele do seu ombro, segurando-o pelos braços. Eu vi o brilho de uma nova decisão em seus olhos, uma determinação que parecia ter vindo de um reservatório de força que só a verdadeira perda pode criar. Ela disse, numa voz que mal era um sussurro, mas que carregava o peso de uma promessa: não vamos dar a eles mais um dia. Essa frase me atingiu com a força de um raio. Não era sobre vingança ou raiva. Era sobre recuperar o que restava. Era sobre negar aos responsáveis pela separação a satisfação final de ver suas vidas consumidas pela amargura. Ele assentiu lentamente, absorvendo a magnitude daquela declaração. Eu vi o homem velho e derrotado desaparecer por um instante, e o jovem apaixonado que ele havia sido cintilou por debaixo das rugas. Eles não podiam voltar 45 anos, mas a partir daquele instante, eles podiam começar. Aquele banquinho, antes um memorial à dor, tornou-se subitamente o ponto de partida. Ele limpou as lágrimas dela com as pontas dos dedos e, pela primeira vez desde que cheguei, eles sorriram. Não um sorriso aberto e feliz, mas um sorriso tênue, cansado, cheio de entendimento. Eu vi que o amor deles não era apenas uma memória, era um músculo que se recusava a atrofiar. Eles se levantaram juntos, apoiando-se um no outro, não por fraqueza, mas por uma nova e urgente necessidade de proximidade. O banquinho ficou para trás, vazio, testemunha do final de uma tragédia e do início de algo que, apesar dos anos e das feridas, parecia invencível. Eu senti que aquela era a história mais pura de resistência que eu jamais havia presenciado. Eles se afastaram sob o meu olhar, caminhando lado a lado em direção ao portão do parque, carregando o peso da vida que perderam, mas, mais importante, de mãos dadas com a esperança que finalmente encontraram. Meu trabalho ali estava completo. Eu havia capturado o renascimento. Eu não podia simplesmente deixá-los ir. Meu trabalho, eu entendi naquele momento, transcendia o registro de um reencontro isolado. Eu precisava testemunhar o primeiro passo deles no mundo reconfigurado. A jornada fora daquele refúgio de madeira, o banquinho. Eu os segui, mantendo uma distância prudente, como uma sombra bem intencionada, absorvendo a magnitude daquela transição. O que me atingiu imediatamente foi o silêncio. Não era o silêncio tenso da espera, mas um silêncio pesado, saturado de 45 anos de palavras não ditas. Eles caminhavam lado a lado, o ombro dele roçando ocasionalmente o dela. Um contato físico que era novo e antigo ao mesmo tempo. Era um andar hesitante, como se estivessem reaprendendo a sincronia de seus passos, a coreografia de duas vidas que haviam se acostumado a trilhas solitárias. Ao saírem do portão do parque, a luz do final da tarde os envolveu. Foi ali, sob a iluminação fria da rua, que vi o primeiro vestígio de preocupação, a primeira rachadura na euforia do milagre. Ele parou, soltando a mão dela por um instante para ajustar a mochila no ombro, um gesto prático que quebrou a bolha emocional. "E agora?" ela perguntou. A voz dela estava rouca, mas firme. Não era uma pergunta sobre o destino da tarde, mas sobre o mapa da vida que se abria. Eu me escondi atrás de uma árvore grossa, observando. Ele a olhou, e o que vi em seu rosto não era apenas amor, mas uma complexidade terrível. A contabilidade dos anos, a existência de outras pessoas, as rotinas cimentadas que teriam que ser desfeitas ou renegociadas. "Nós tomamos um café", ele respondeu, com a voz falhando ligeiramente. "E falamos sobre tudo, devagar. Não temos pressa, não mais." O "não temos pressa" me perfurou.
Tantos anos perdidos na velocidade das decisões impulsivas, e agora o tempo era um oceano infinito de paciência forçada. Eu vi Maria balançar a cabeça, aceitando a verdade brutal. A reunião era o ápice emocional, mas a reconstrução seria o trabalho árduo e cotidiano. Ainda caminhando, a mão dele voltou a buscar a dela, mas desta vez o entrelaçar dos dedos foi mais profundo, mais desesperado. Eu percebi que aquele aperto não era apenas carinho, era uma âncora contra o pânico da realidade que se instalava. Eles estavam se comprometendo não apenas com o afeto, mas com a bagagem um do outro. Eu me permiti pensar em todas as histórias incompletas que eu já havia filmado. Muitas terminavam na explosão de lágrimas. Esta, contudo, estava apenas começando, e o drama se movia da tragédia individual para a épica logística de duas vidas adultas. Eu me senti menos como um cinegrafista e mais como um arqueólogo forense, analisando as ruínas de um passado que insistia em se tornar futuro. Eles viraram a esquina em direção ao que parecia ser uma cafeteria modesta. Eu continuei a uma distância que garantia apenas visibilidade e nenhum som. Eu precisava saber se o amor que resistiu ao tempo resistiria à banalidade do primeiro encontro pós-reencontro, a escolha da mesa, a encomenda, a maneira como falariam sobre os netos que não compartilhavam. Quando eles se sentaram à mesa de canto, eu finalmente parei de segui-los. Meu coração martelava no peito. Eu os vi de longe, através do vidro da janela. A luz lá dentro era quente, contrastando com o crepúsculo azulado da rua. Eles estavam próximos, os rostos inclinados um para o outro, em uma cumplicidade intensa. Ele tirou algo do bolso do casaco, algo pequeno, e que ela pegou com ambas as mãos. Um pedaço de papel dobrado, eu imaginei. Talvez uma carta antiga, uma nota rabiscada. O simples ato dela de segurar aquele objeto com reverência me deu a certeza de que a conexão deles não era apenas memória. Era uma chama cuidadosamente protegida. Eu me encostei na parede fria de um prédio vizinho, a câmera descansando em meus braços. Meu trabalho estava quase terminado, mas a história ainda estava sendo escrita. Eu tinha capturado o milagre da coincidência, o poder do perdão e a força bruta da resistência emocional. Mas o que eu estava vendo agora era o alicerce de uma vida que precisava ser reconstruída, tijolo por tijolo. Aquele era o momento mais importante de todos, o instante em que a fantasia do reencontro se transforma na promessa de um dia após o outro. E era essa promessa, firme e sóbria, que eu precisava levar comigo para fechar a narrativa. Eu respirei fundo, absorvendo o frio da noite. Eles estavam lá dentro, no calor, bebendo café e remendando o tecido de 45 anos. E eu, o observador silencioso, sabia que havia encontrado não apenas uma história, mas a definição mais dolorosa e gloriosa de recomeço. Meu arco narrativo estava chegando ao seu clímax final, aquele momento de paz antes da conclusão. Eu tinha a prova viva de que o amor, quando é verdadeiro, não tem prazo de validade, apenas contas a acertar. E eles estavam finalmente dispostos a pagar. É impossível não se sentir tocado pela resiliência desse amor. 45 anos de dor transformados em um recomeço. Se você acredita no poder do destino, deixe seu like e compartilhe esta história. E a pergunta que fica é: se você pudesse voltar ao exato momento de uma despedida marcante, apenas para revivê-lo, você o faria? Queremos saber sua opinião sincera nos comentários. Assista a outros vídeos que estão aparecendo na tela e continue se emocionando com as nossas histórias que marcam gerações.